O entrevistado de hoje é um jovem de 27 anos. Apesar de sua pouca idade, tem uma bela história de superação. Ativista político, sempre à frente de causas humanitárias como igualdade de direitos por uma sociedade mais justa, de inclusão social. Estou falando do paraibano de João Pessoa, Tiago Diniz, que atualmente exerce o cargo de gerente executivo de trabalho, emprego e renda. Vamos conversar com o Tiago? Tenho certeza que será um bate-papo bem agradável. Tiago, é um prazer enorme ter você aqui. Já era uma entrevista assim bastante esperada por todo o trabalho que você desempenha. Miriam, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com você e estamos aqui à disposição para que a gente possa fazer uma bela entrevista. Com certeza. Nós vamos falar não só do seu trabalho, mas como de suas atividades políticas. Sei que você é um ativista, que você defende a inclusão social. Então, assim, assunto não vai nos faltar. Tiago, na visão filosófica de Aristóteles, a política é a ciência que tem como objetivo a felicidade humana coletiva. O que a gente tem constatado cada vez mais é exatamente o oposto do que Aristóteles defendia filosoficamente. Como você avalia esse atual momento político? Olha, Aristóteles foi muito feliz em sua colocação, em seu pensamento, tanto é que é um dos grandes pensadores que nós temos na humanidade inteira. Com certeza. Mas eu vou muito nesse sentido de Aristóteles, sobretudo porque a política, ela é talvez o único instrumento de transformação de vidas humanas, da vida das pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, quando você passa exatamente a participar da política para fazer o processo de melhora de vida de pessoas, fazendo com que essas pessoas sejam exatamente, recepcionadas bem pela política, em seu mais profundo sentido, como Aristóteles mesmo fala, sobre a felicidade coletiva, e hoje em dia a gente vê exatamente o contrário disso. A gente pode citar aqui, nem tão perto da gente, aqui no Brasil, se a gente for para o outro lado do mundo, ou então aqui próximo do nosso continente, nós temos uma África que é totalmente abandonada pelos países ricos, pelos países subdesenvolvidos que estão mais próximos desse continente. Então, na verdade, nós temos hoje uma humanidade muito perversa e políticos que pouco se importam exatamente com o que Aristóteles fala sobre a felicidade coletiva. Paulo Freire, um dos maiores pensadores, educadores brasileiros, pedagogo, filósofo, ele escreveu, abre aspas, não existe um processo educacional neutro, a educação funciona como um meio através dos quais os homens e mulheres lidam, criticam e criativamente com a realidade descobrem como participar da transformação do seu mundo. Atualmente, quem faz parte dessa massa crítica desse país é um esquerdista, porque o presidente Bolsonaro considerou Paulo Freire e toda a linha por ele defendida como esquerdista. Qual a análise que você faz sobre isso? Olha, primeiro, Miriam, que o presidente Bolsonaro, ele por si só já demonstra o seu desinteresse pela educação. Isso é uma coisa que é inquestionável, tanto pelas declarações, tanto pelas grandes gafes que ele já cometeu. No início do ano já anunciou cortes, que diz que é contingenciamento, mas é corte mesmo, reagiu, encontrou um outro nome. Mas ele é muito infeliz, sobretudo, porque ele não respeita a democracia. E quando a gente fala de democracia, a gente fala intrinsecamente sobre a liberdade de expressão, sobre a liberdade de você opinar e de você não ter nenhum tipo de retaliação. Então, o Paulo Freire, ele é reconhecido internacionalmente. É uma pessoa que tem como seu aspecto mais lembrado a sua forma culta, muitas vezes de fazer sua forma de pensar chegar a diversos tipos de pessoas, diversos tipos de classe. E, sobretudo, acho que a gente precisa avaliar que nós estamos... Desculpa a interrupção, ele se fundamenta muito no conhecimento. Perfeito. E o homem que tem conhecimento é um homem livre. Livre. Eu acho que é exatamente isso que atualmente está sendo poldado
de você conhecer, de você saber das coisas, de você discutir numa reunião, numa categoria, que todos possam saber o que está acontecendo no país, para que você não seja parte dessa massa crítica desse país e que você realmente não tenha liberdade de pensamento. Porque quando as pessoas são ignorantes, elas facilitam a vida dos que precisam que elas sejam ignorantes. Dos próprios ignorantes, inclusive, né? Ignorantes que eu digo no sentido do não conhecimento. Sim, você é muito jovem, mas já conquistou várias medalhas na escalada da vida. Qual dessas medalhas você já conquistou na sua vida que lhe dá orgulho, que você diz, eu me orgulho realmente dessa conquista? Olha, acho que você fez uma pergunta que me pegou um pouco, porque foram algumas medalhas, mas sempre tem alguma que a gente tem um carinho especial. Então, acho que até aqui a medalha que mais eu tenho orgulho de ter colocado aqui no peito e na alma é exatamente ter trocado de curso, saído de um curso de administração de empresas para um curso de gestão pública, porque este foi um momento que foi um divisor de águas na minha vida, que foi o momento que eu descobri o que é exatamente a administração pública, as ferramentas que envolvem, porque você mais na frente vai saber um pouco disso, mas eu amo o que eu faço, amo exatamente tudo que envolve a gestão pública, e eu comecei esse amor e aprimorei esse amor por isso que eu faço e por isso que eu acredito, né, que é o processo de qualidade na administração pública, exatamente nessa troca de curso. Quando eu renunciei o 5º período lá atrás de administração de empresas e eu consegui participar exatamente através antes do Enem, né, e entrar na UFPB no curso de gestão pública, porque foi uma decisão muito importante e não foi muito fácil, porque eu já estava mais da metade do curso, então foi uma medalha que eu tenho orgulho porque deu muito certo. Frederico Nietzsche, ele diz uma frase que é muito forte para mim. O que não provoca minha morte faz com que eu fique mais forte. Em algum momento da sua jovem vida, você se sentiu fraco por algum acontecimento ruim e, ao mesmo tempo, venceu, tornando-se, inclusive, mais forte? Bom, eu fiz essa pergunta, mas você não vai responder agora, você vai causar um suspense para o nosso telespectador e daqui a pouquinho, no nosso segundo bloco, você volta dando a resposta, ok? Vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho, não saia daí, tem mais Tiago Diniz. Estamos de volta com mais Tiago Diniz, que vai responder para a gente se em algum momento ele se sentiu fraco e ao mesmo tempo forte, de acordo com o pensamento de Nietzsche. Olha, eu concordo totalmente com Nietzsche, totalmente, porque eu sou um exemplo disso, Miriam. Eu tive, aos 7 anos de idade, eu fui acometido de uma doença chamada artrite reumatoide juvenil. E eu passei a conviver com essa doença, com esse problema, desde muito cedo, muito novo. Aos 14 anos, eu comecei, a 14 para 15 anos, na verdade, eu comecei a andar com muletas. Então, você imagina um jovem que joga bola, que anda de bicicleta, mesmo com um problema com a doença, mas que um mês depois você está andando de muletas, olhando seus amigos jogando bola na rua e sentado numa cadeira. Então, tudo isso mexeu muito comigo. Porém, graças à força de familiares, de amigos, na época da igreja também, eu consegui superar exatamente essa dificuldade, que era essa transição de virar, de se tornar uma pessoa com deficiência. Então, eu me tornei uma pessoa com deficiência, eu não nasci com deficiência. Então, isso foi um divisor de águas também, porque eu aprendi muita coisa de lá para cá. Se fortaleceu, né, diante da diversidade. Totalmente, me fortaleci muito. Eu aprendi muito sobre olhar o outro com outros olhos, no sentido de que cada um tem sua peculiaridade em relação a problemas. Eu não posso me julgar como a pessoa que absorve
E problemas passou a ser vítima, e né? só eu que tenho problemas. É verdade. Então eu lembro como hoje, se você me permite contar, Fica à vontade. que teve um episódio em que eu me internei, foi a única vez que eu me internei na vida, lá no Hospital Universitário aqui em João Pessoa, e tinha um garotinho no meu leito, eram 4 leitos, tinha um rapaz chamado Davi. E o Davi, ele tinha uma espécie de tumor aqui atrás do ouvido direito. E eu estava lá por conta dessa transição, né, de cuidados, etc. E ele tinha uma alegria de viver, ele tinha um sorriso no rosto, ele tinha, sabe, uma forma de encarar aquele problema que eu olhei para mim e eu disse, eu estou sendo muito covarde, porque ele está encarando aquele problema de frente. Quem sou eu para não encarar, eu tendo um problema até menor do que o dele? Então foi exatamente também através dessas experiências como essa, por exemplo, que eu estou citando para você, que me fizeram hoje ter um outro olhar para a vida e talvez ter uma força que com certeza é uma força que vem, né, lá de cima, divina, e que a gente sustenta e que leva para as nossas vivências todos os dias. Tiago Diniz, eu sei que você ama política, que você vive política às 24 horas, pensando naquela boa política de ajudar o próximo. Isso aí que é filiado ao Partido Cidadania, ex-PPS. A minha pergunta para você é exatamente se você se filiou ao partido por uma circunstância, às vezes as pessoas se filiam porque o amigo pede, não, venha, tal, ou um deputado, ou se foi realmente uma opção, eu quero ser filiado a um partido. Olha, Miriam, foi uma opção, eu confesso, foi uma opção. Na época, acreditava que entrando em um partido político, isso foi lá em 2011, eu já vinha de militância política, participando de campanhas eleitorais, mas me chamou a atenção a facilidade que muitas pessoas tinham ao ingressarem em partidos, de se aproximarem exatamente do serviço público. Então, eu confesso que esse foi o meu intuito inicial. Eu queria participar na época de uma forma forte, digamos assim, mais presente, do início do governo Ricardo Coutinho, lá em 2011. Então, eu optei por me filiar ao partido exatamente ao PPS na época, hoje Cidadania, pela questão ideológica. Eu pesquisei o partido, assim como outros partidos, PMDB, PSB, mas como eu via no PPS exatamente um partido com potencial de crescimento, que nem era um partido pequeno, nem um partido grande, então eu vi isso também, e a ideologia batia um pouco com o que eu pensava sobre política, uma política de centro-esquerda, que olhasse exatamente pelas questões sociais em detrimento das questões capitalistas, não desmerecendo o capitalismo, mas, sobretudo, tendo esse foco das políticas sociais. Então, eu optei pelo PPS na época por esses 2 fatores. Você ainda acredita que existe ideologias partidárias que as pessoas defendem realmente uma causa de ideal? Olha, eu enxergo isso como uma verdade absoluta. Quando eu me filiei na época, em 2011, eu me filiei pela questão também da ideologia partidária e política na época. Quando eu comecei a vivenciar exatamente as questões de reuniões partidárias, reuniões de decisões políticas em relação a eleições, eu comecei a ter exatamente esse olhar de que é essa realidade que nós vivemos hoje, que é o olhar de que não existe mais ideologia partidária, pessoas que pregam muitas vezes essas ideologias não vivem nem vivenciam essas ideologias porque têm práticas totalmente diferentes. É importante a gente lembrar recente agora, a deputada Tabata Amaral, do PDT, acredito, PDT, isso mesmo, ela votou contra uma orientação do seu próprio partido. É uma deputada federal, que foi muito bem votada, que é jovem. O partido de Ciro Gomes. Isso, o partido de Ciro Gomes. Ficou muito chateado. Porque ela votou exatamente favorável à reforma da Previdência. O partido tinha uma orientação contrária à reforma e ela votou exatamente a favor da reforma da Previdência. Então, você vê que não existe uma coerência entre pessoas que participam da vida partidária dentro de um partido e que muitas vezes elas tomam decisões que são
antagônicas ao que o partido pensa na sua forma ideológica. Tiago, você tem apenas 27 anos, ainda fará no próximo mês 28 anos, e vai exatamente na contramão da maioria dos jovens que só pensam em lazer ou no seu foco profissional. Quando eles pensam no foco profissional, a gente está feliz com isso. Mas você tem uma ideologia e uma maneira de pensar e de agir diferenciada, voltado para a inclusão social, então voltado para ser um ativista político, tentando conseguir com esse seu trabalho uma sociedade mais justa, mais igualitária. O que fez você ter ou seguir por esse caminho, ter essas escolhas? Miriam, eu sempre fiquei muito incomodado exatamente com o comodismo das pessoas no que diz respeito à participação nas decisões políticas que a gente tem e vivencia todos os dias. Isso me incomodava muito. Quando eu vi uma pessoa que não queria ir, por exemplo, defender determinados candidatos ou determinados pensamentos políticos, por exemplo, em campanhas eleitorais, porque diziam que todos os políticos eram iguais, eu ficava muito incomodado, porque eu pensava, se nós não sairmos do sofá de casa, se nós não sairmos do nosso conforto diário para lutarmos por uma sociedade idealista, mais igualitária, com justiça social, infelizmente nós não vamos alcançar melhores dias para o nosso povo, para a nossa população. Eu penso muito nisso. Se eu não conseguir fazer a diferença, nem que seja na minha comunidade, é importante dizer isso. Política não se faz só partidariamente. Política se faz desde a comunidade, na escola também. Política se faz na universidade, sim. Coisas que... nós somos um ser eminentemente político. Totalmente. Né? Então a gente pensa na universidade e a gente faz política também dentro da universidade. Então todos os espaços possíveis a gente tem política no meio. Então se a gente dá as costas para a política, ou se a gente der as costas para a política, você pode ter certeza que a gente vai se transformar numa bolha que vai se estagnar. E esses que estão no poder hoje, e que muitas vezes não comungam da democracia, que não comungam dos investimentos em educação, e esses vão ter uma ascensão ao poder de forma muito rápida e vão prejudicar exatamente o convívio das pessoas, da população. Então, resumindo a ópera, eu acredito muito de que nós, enquanto seres indivíduos, podemos fazer a diferença no nosso mundo, que muitas vezes é dentro do nosso trabalho, que muitas vezes é dentro da nossa comunidade, ou, para aqueles que gostam, como eu, que seja dentro da política partidária, da política de ativismo mesmo. Tiago Diniz, você gosta muito de política, e agora eu gostaria que você respondesse, mas não de imediato, porque a gente vai para o intervalo. O que está faltando para o político brasileiro tornar a política uma missão em prol do desenvolvimento do Estado brasileiro? Mas você só vai responder isso no nosso terceiro bloco. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Não saiam daí, você vai adorar as respostas de Tiago Diniz. De volta com o Tiago Diniz, que vai falar sobre política e missão. E aí, Tiago? Olha, essa sua pergunta foi muito pertinente, sobretudo pelos tempos difíceis que a gente encontra hoje na política brasileira, na política internacional, inclusive, também, para a gente transformar essa visão hoje da política em missão, em algo maior do que exatamente a própria política. Quando a gente fala em missão, a gente fala em algo, humano mesmo, a questão da humanidade, e a gente traz para a política. Eu acredito que o que está faltando para os políticos hoje em dia é exatamente ter essa verdade, não só nas suas ações, não só através das suas formas de gerir, de legislar também,
E essa verdade, quando eu falo, é uma verdade exatamente em relação ao que essas pessoas fazem em seus mandatos, é uma verdade ao que elas realmente representam para a população, porque quando a gente fala que é representante de um povo, a gente tem que representar exatamente o povo e não a interesses individuais de determinados grupos políticos. Antes de entrar na parte mais intimista do nosso programa, eu gostaria de encerrar essa parte política, que foi bastante interessante, fazendo uma pergunta sobre o nosso presidente Bolsonaro. Qual a avaliação que você faz desse nosso atual presidente, com todos esses arroubos, com cada dia ele é protagonista de todas as histórias que acontecem durante a semana, porque não tem uma semana que ele não nos surpreenda com pérolas que são jogadas aí na imprensa, e ele nem pode culpar os jornalistas, como no início ele ainda hoje inclusive culpa, como os jornalistas contribuem para isso. Mas os jornalistas, na verdade, narram fatos e se ancoram de conteúdos fornecidos pelo próprio presidente Bolsonaro. Qual a avaliação que você faz dessa presidência? Olha, primeiro dizer que o presidente Bolsonaro ele foi eleito por uma série de fake news, uma série de notícias midiáticas mentirosas. O presidente Bolsonaro foi eleito em um processo em que a oposição, que hoje é comandada pelo PT e pelos partidos de esquerda, estava extremamente fragilizada pelos processos envolvendo a corrupção no Brasil, em que se creditava e se acredita muitas vezes até hoje a questão da corrupção a um partido político, coisa que não é a realidade e a verdade, e nós estamos começando a ver isso. Se falava muito no fim dos privilégios. A gente viu, por exemplo, e aí é um exemplo desse, entre aspas, desgoverno, minha opinião, um desgoverno do presidente Bolsonaro, um filho, na verdade familiares, utilizando um helicóptero do governo pago com o nosso dinheiro para ir até um casamento do filho do presidente. Então você vê isso, totalmente particular, ainda quis meio que, sabe, tirar do foco isso, mas não conseguiu. Gastaria a mesma gasolina? Pois é, porque na verdade ele está fazendo aquilo que ele estava indo combatendo na época da campanha. Você vê uma reforma da Previdência totalmente péssima para os trabalhadores, sobretudo as pessoas que menos têm. Como é que você vai imaginar que um agricultor rural, por exemplo, tenha condição de trabalhar até os seus 60 anos? Uma pessoa que vive constantemente embaixo de chuva, embaixo de sol rachando. Então, é uma reforma que não era a prioridade que ele deveria ter. O presidente começou sem tocar em um assunto que é emblemático para a população brasileira, que é a esperança em dias melhores. Bolsonaro não apresentou nenhum conteúdo de proposta durante a campanha, nem durante agora o seu governo, que diz que daqui a alguns meses o Brasil vai sair, por exemplo, da crise do desemprego. Nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, você vir dizer que o nosso problema é um problema de previdência, a gente não vai resolver o problema. A gente resolve o problema quando a gente resolve a política de empregabilidade, quando a gente resolve a economia desse país que gira em torno do emprego, da renda. Quando um trabalhador, por exemplo, Miriam, ele é empregado, ele vai comprar no mercadinho, na padaria, ele vai comprar um calçado melhor, ele vai ter a possibilidade de ter crédito para comprar um carro. Então, você circula uma economia. E esse, infelizmente, não é o pensamento do presidente Bolsonaro. O que a gente tem visto são uma série de gafes, graves, inclusive, sabe, insultando pessoas, sabe, desconhecendo os segmentos que são importantes para a sociedade. Eu vou dar o exemplo da questão de índios. Recentemente a gente viu esses episódios envolvendo terras indígenas. Você não tem o pensamento, por exemplo, de combate aos preconceitos racial, aos preconceitos contra as diversidades, o que é um absurdo. E a gente tinha isso. E isso dói, inclusive, há pouco tempo atrás. E hoje a gente vê exatamente a palavra mais correta para esse governo é de desmonte.
O que a gente vê de desmonte é lamentável e como brasileiro não enxergar daqui a alguns meses ou daqui a anos um Brasil melhor, tenha certeza que nos dói muito. Tiago, eu acho o seguinte, que munição para a gente ter vários programas aqui, nós temos muita. O tempo é que infelizmente não dá, mas eu gostaria, antes de você ir para a parte intimista, eu sei que você exerce hoje um trabalho muito bonito e que ajuda nesse desenvolvimento de emprego e renda. Como é que funciona realmente essa parte do estado que você trabalha? Olha, Miriam, eu comecei em 2017, né, tive uma força enorme, por exemplo, da deputada Cida Ramos, foi uma pessoa que facilitou a minha vida em relação a isso. Eu estava finalizando o curso de gestão pública, fui convidado para ser gerente administrativo do Cine-PB, que é o Sistema Nacional de Emprego. Para quem não conhece o Sistema Nacional de Emprego, ele foi indicado para o governo brasileiro em 1975 pela Organização Internacional do Trabalho, para que o Brasil criasse um sistema que encaminhassem trabalhadores desempregados para o mercado de trabalho, e é o Cine. E aqui na Paraíba, o Cine-PB ele é composto por 15 postos em 15 municípios, e aí eu posso citar vocês: João Pessoa, Campina, Cajazeiras, Alto Sertão ali, em Patos, Itaporanga. A gente tem 15 postos aqui na Paraíba, somos administrados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano e fazemos hoje um trabalho, depois de gerente administrativo, agora na gerência executiva, fui nomeado este ano pelo governador João Azevedo, um trabalho de intermediação de mão de obra, de qualificação profissional de trabalhadores que estão fora ou que estão dentro do mercado de trabalho. Fazemos também um trabalho que é fundamental, que a gente estava falando há pouco de catecismo político, a gente faz um trabalho de catecismo voltado, entre aspas, para o mercado de trabalho, orientação. A gente vai até as escolas, fala como se comportar numa entrevista de emprego, como se vestir adequadamente para uma entrevista de emprego, como construir um bom currículo, sabe, quais são as dicas para que as pessoas não se tornem nervosas no momento da entrevista. Estou concedendo uma entrevista a você, inclusive muito boa, e é dessa mesma forma que a gente está batendo esse papo aqui. A gente tenta passar essa tranquilidade de que não é uma coisa, não é um bicho de sete cabeças. Então, preparar essas pessoas, sobretudo jovens. Está sendo exitosa? Está sendo exitosa. A gente tem cumprido esse papel, que é um papel com um viés, um cunho, sabe, social, porque a gente já visitou não só escolas, como também cidades da Paraíba, a exemplo de Baraúna, já fomos para Cajá, já fomos para o... Você também faz um trabalho Sumé, meio perene, né? Sim, a gente faz um trabalho itinerante, né? O Cine, como é um órgão estadual, realmente a gente tem essa, entre aspas, penetração em outros municípios, que não seja só capital João Pessoa. Então, eu me sinto muito feliz em falar do meu trabalho, porque a gente tem atingido os resultados. Para você ter uma ideia, de janeiro deste ano até junho, ou seja, no primeiro semestre, o Cine-PB colocou no mercado de trabalho 740 pessoas. Tiago, eu sei que em 2017 você recebeu um prêmio Mais Inclusão. Me fala um pouco sobre esse prêmio. É verdade, Miriam, eu recebi com muita alegria esse prêmio, Prêmio Brasil Mais Inclusão. Só 5 personalidades no Brasil inteiro ganham esse prêmio. Foi uma menção honrosa, na verdade, lá na Câmara de Deputados. Então, fui lá em Brasília, recebi o prêmio. Dentre as pessoas que estavam lá, só para você ter ideia, o ex-goleiro da Chapecoense, que sofreu aquele acidente lá, o Jackson Foreman, e eu estava lá do lado dele para receber o prêmio, então fiquei um pouquinho nervoso também, porque era uma personalidade, mas eu recebi com muito carinho. Esse prêmio é destinado a pessoas que têm algum tipo de destaque nas políticas voltadas às pessoas com deficiência, ou ao seu histórico de vida. Então eu fiquei muito honrado em receber esse prêmio lá em Brasília, e é um título que eu tenho guardado em casa, que me deixa muito feliz, me deixou e me deixa muito feliz em seguir com ele. Vamos agora para o nosso momento intimista, que eu vou perguntar para você o que lhe faz feliz. Olha, o que mais me faz feliz, Miriam, é estar junto das pessoas que eu amo. E aí eu tenho muita gente que eu amo, meus familiares são exemplos disso, mas gosto de estar com meus amigos, tomando minha cerveja, gosto, obviamente, sou solteiro,
Então, gosto de dar minhas paqueradas por aí. Faz parte. Faz parte, né? Mas eu acho que tudo isso é um conjunto que, inclusive, se torna um combustível para que a gente possa exercer nosso trabalho de forma excelente, sabe? De forma leve, mas, sobretudo, também de forma responsável. Quando você projeta o seu futuro, onde você se vê e como você se vê, de que forma você se vê? Olha, eu me vejo daqui a uns anos exercendo alguma função pública, sem dúvida nenhuma, é o que eu amo fazer, contribuindo com a nossa população, com a nossa sociedade. E como eu me vejo, sabe, entre aspas, um quase senhor, feliz, realizado de forma familiar, minha família bem estruturada, uma pessoa que esteja exatamente fazendo o bem às pessoas, e acredito que é mais ou menos isso que é o que basicamente todas as pessoas pensam. Qual é a sua hashtag para hoje? Hashtag bom demais. Bom demais. Gostei, interessante. Tiago, a palavra é sua, para suas despedidas finais. Miriam, agradecer muito a oportunidade de estar aqui. A minha primeira vez em um programa nesse formato. Queria parabenizar a sua condução, a sua leveza, a sua forma de apresentar este programa, a parabenizar também as pessoas que proporcionaram a você que tivesse exatamente a oportunidade de ter esse espaço. Nosso amigo Alex Filho, a TV Master, que faz com que tudo isso possa acontecer. Então, só gratidão. Então, fiquei muito feliz em estar aqui, em falar um pouco dessa minha vida, da minha história. E eu realmente fiquei muito feliz, entusiasmado para voltar o quanto antes aqui e a gente bater um pouco desse papo gostoso. Muito obrigado, de verdade. Dizem que a casa, tem a cara do seu dono, então essa casa aqui tem a cara de Alex Filho, que é o jeito dele trabalhar, dando liberdade, deixando que a gente deixe um jornalismo sério, transparente, e a pessoa se sinta da melhor forma possível para falar dos seus anseios, dos seus ideais, dos seus objetivos. Tiago, prazer enorme ter você aqui no nosso programa. Espero contar outras vezes com a sua presença e tudo de bom para você nesses seus ideais, nesses seus objetivos. Vá em frente, tenho certeza que você chegará lá. Muito obrigado. E assim terminamos o programa de hoje. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Até lá.